Obrigada, Jaqueline, pela oração. Vou compartilhar minha tela aqui, nós darmos início à nossa aula. Hum. Eu sempre gosto de iniciar lembrando vocês qual é o objetivo desse curso, né? É, E antes mesmo de eu lembrar, né, eu gostaria de ouvir vocês. Que diferença ou quais ensinamentos, qual objetivo vocês têm alcançado participando das aulas desse curso? Qual é o objetivo, na visão de vocês, desse curso para a própria vida de vocês? Cristo, né? Eu posso me lembrar de vários atributos de Cristo. E Pode posso, lembrar, né? isso, Já aí eu que, posso, desculpa, tá um pouquinho baixinho. Não sei se estou falar um pouco mais perto do microfone. tá bom, deixa eu ver aqui. Tá dando para me ouvir? Ah, sim, tá muito bem. Obrigada. Pois através do curso eu posso lembrar de algumas características de Cristo e posso lembrar também de que é, eu posso me assemelhar mais a Cristo, né? Posso tentar ser uma pessoa melhor e posso seguir os passos dele, né? Aprendendo com cada uma dessas mulheres que a gente estuda, né? Toda semana. Obrigada, Jaqueline. O que você falou é bem alinhado com o objetivo do curso. Então, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nosso objetivo é identificar, através das mulheres que nós vamos estudar, nós vamos relembrar, aprender, debater, quais atributos elas têm ou exerceram em suas vidas, o que a gente conhece nas escrituras, que nós podemos imitar, porque são atributos iguais ao Salvador Jesus Cristo. Então, é bem alinhado com o que a Jaque falou, né? Vocês estão aqui para identificar atributos que podem aplicar em suas próprias vidas, tá bom? Firmino, tu queria falar alguma coisa? A gente não consegue te ouvir. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa também, pessoal, vocês podem usar o chat. Especialmente hoje, nós vamos falar de duas mulheres. A primeira mulher tem um nome muito comum no Brasil, né? Ana. E Ana, onde nós aprendemos sobre Ana? Lá no livro de Primeiro Samuel, no capítulo 1 e 2. Hoje a gente vai conseguir ler mais no capítulo 1, mas dentro de Primeiro Samuel conta a história de Ana, uma mulher com muitos atributos, como eu falei para vocês, que nós podemos copiar. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: hoje, né, tem algumas palavras em branco aí que elas acometem as pessoas hoje em dia. Morte, doença, depressão, divórcio, dívidas, pobrezas, ansiedade, abandono, decepções. Assim, se a gente pudesse fazer uma lista, daria uma lista de centenas de itens ou até mais de problemas que nos acometem hoje. E existem dois tipos de pergunta, e eu gostaria de saber quais as perguntas que vocês preferem ou as que vocês realmente estão exercendo hoje quando essas coisas acometem a vida de vocês.
Ou a gente se pergunta, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou o que posso aprender com essas adversidades? Se algo desafiador acontece, né, que abrange uma dessas palavrinhas aí em branco ou outras de situação similar, quais dessas perguntas vocês preferem? E por que vocês preferem? Eu confesso que eu passei muito tempo fazendo a primeira pergunta, né? Sempre que acontecia algo difícil, estava passando por alguma adversidade, perguntava isso ao Senhor, né? Por muito tempo. Mas com o aprendizado que eu tive na igreja, principalmente um discurso que eu me lembrei agora, que fala exatamente sobre isso, eu assisti numa conferência e o Helder falava assim, que ele visitou uma cidade e conheceu uma moça, e que essa moça, ela tinha sofrido um acidente e as pernas dela ficaram paralisadas. Então, ele disse que ele viu muita fé, né, nessa moça, né? E que o que mais chamou a atenção dele foi que ela não reclamava do que tinha acontecido. É, ela não perguntava por quê, ela perguntava o que eu posso fazer com isso. Então, eu me senti muito tocada com esse discurso. E eu comecei a questionar, né? Será que eu estou fazendo isso com os problemas que me acometem, né? Será que eu estou realmente falando o que eu posso fazer com essa situação? O que que eu tenho para aprender e o que eu tenho para ensinar com isso? Então, eu passei a ver realmente as coisas de uma forma diferente. Então, acredito que o Evangelho ele nos lembra disso, né? De que a gente vai passar por adversidades, mas que a gente precisa aprender com elas e que elas nos dão uma lição. Obrigada, Jaqueline. É muito comum. O Firmino falou também algo similar ao que você falou, que é muito comum nós fazermos a primeira pergunta: por que que isso acontece comigo, né? Mas o importante é que, no caso da Jaqueline, que compartilhou a experiência conosco, o importante é a gente ter a consciência de que essa pergunta, ela não é a mais inteligente quando a gente lembra que estamos aqui para nos desenvolver e que esse é o nosso objetivo. O Firmino, ele falou aqui que, mas depois de muito aprendizado, né, por mais que ele também tenha notado que pô, as pessoas ele próprio fazem a primeira pergunta, né? Ele diz que mas depois de muito aprendizado, tudo que acontece em nossa vida é para nós sermos pessoas melhores e tudo que acontece conosco é aprendizado em nossa vida para sermos pessoas melhores. Bem-vinda, viu, Daniele? Fique tranquila pelo atraso. Então, essa é a visão. Tudo vai trazer melhorias, aprendizados, tá? E se algo desafiador acontece, nossa preferência tem que ser a segunda pergunta: o que posso aprender com essas adversidades? Não é fácil na prática, mas esse pensamento, ele faz com que nós cumpramos o nosso propósito na vida mortal, que é desenvolver. E eu tenho certeza que depois que vocês mudaram o pensamento de lamentação para o pensamento de progressão, vocês se tornaram pessoas melhores depois de passarem por essas adversidades. Até porque sabemos que as adversidades elas têm um limite, têm um tempo para se cumprir e tem um limite porque nem o Senhor sabe o quanto que nós podemos suportar. Então, como aquilo tem um limite, temos que passar da melhor maneira possível por aquilo e nos tornarmos pessoas melhores depois de passar por aquilo. Eu vou pedir
para a Letícia ler para nós essa citação do livro A Fé Precede o Milagre. Por favor. Nós somos Dolomite. Sendo humanos, gostaríamos de eliminar de nossa vida a dor física e a angústia mental, assegurando-nos contínuo bem-estar e conforto. Mas, se fechássemos as portas ao pesar e ao sofrimento, estaríamos possivelmente excluindo também nossos maiores amigos e benfeitores. O sofrimento pode santificar as pessoas ao aprenderem a ter paciência, resignação e autodomínio. Obrigada, Letícia. A Letícia até comentou no chat que ela gosta da visão da Poliana, né? De sempre ver o lado bom das coisas. E o que, de acordo com esse trecho, né, do livro A Fé Precede o Milagre, quem podem ser nossos amigos que eles não têm muita cara de amigos, sabe? Quem podem ser nossos maiores amigos e benfeitores na nossa vida mortal, mas eles não parecem muito isso. Eu acredito que nós viemos nesse plano para melhorar, né? Pra, Porque lá no plano que nós estávamos aprendendo de uma maneira muito devagar. E aqui nesse plano tudo acontece de maneira acelerada. Então, os desafios, eles vêm para nos fazerem crescer. Apesar de parecer que tudo está muito difícil, eu particularmente, quando eu sento para conversar com algumas amigas e eu acabo expondo algumas experiências próprias da minha vida, as minhas amigas falam assim: Nossa, Lê, eu nunca imaginaria que tu estavas passando por isso. Porque eu sou o tipo de pessoa que, apesar das dificuldades, eu gosto de entender que eu tenho um Pai Celestial que me ama e que todas as dificuldades são maneiras que Ele tem de me mostrar como eu poderia amadurecer ou crescer ou aprender algo com aquilo, sabe? Tirar uma lição daquele ensinamento. É, eu tenho uma médica que acompanha o meu filho. Eu já até comentei essa experiência com o presidente Barbosa na aula dele recentemente, que ela é uma neurocirurgiã aqui de Belém. E o meu filho, ele tem um cisto aracnoide no cérebro. Ele nasceu com um cisto aracnoide no cérebro. Além do cisto aracnoide, ele é epilético, ele tem TDAH, ele tem autismo, ele tem o que a gente chama de um combo. É, Em paralelo a isso, por conta desse cisto que está crescendo, ele acaba tendo algumas dificuldades motoras. Ele tem 5 aninhos, mas já teve que fazer infiltração no joelho 2 vezes, porque senão ele ia ter uma paralisia nas pernas. Agora, recentemente, nós fomos fazer exames e deu problema no fígado dele, porque os remédios que ele toma são tão fortes que começou a alterar o fígado. Até comentei na última aula do presidente que eu estava assim num dilema, porque a doutora passou uma medicação com base no canabidiol, que eu tô meio relutante em dar para ele, né? E assim, são muitas provações desde que eu fiquei grávida dele, porque eu fiquei grávida dele fazendo um tratamento para ovário policístico. E assim, teve um período que o meu marido chegou para mim e logo que nós descobrimos todas o laudo, né, do meu filho, meu marido chorava muito, meu marido chorava muito. E nós descobrimos o laudo do meu filho logo após perder o meu pai para um câncer e eu descobri um câncer no meu esôfago. Tudo junto. E foram muitos desafios. E quando eu descobri o meu câncer no esôfago, eu falei, cara, eu não vou contar para ninguém. Eu fiz todo o meu tratamento sem contar para os meus familiares. O meu marido me levava no hospital porque eu estava passando mal e ia tomar remédio na emergência, mas ele não sabia, ele sabia que eu estava doente, né?
porque eu passava mal, mas ele não sabia a gravidade da doença que eu tinha. E quando terminei o meu tratamento do câncer, eu contei pra ele. E aí o mundo dele desabou. E aí ele chorou muito, etc. Só que todas as dificuldades que eu passo, e aí chega o X da nossa questão aqui, eu penso muito no que o Senhor quer que eu aprenda com aquela situação. Então, na questão do meu filho, eu tive que aprender muito a ter paciência e a entender que o tempo da criança, e isso fez eu ser uma mãe melhor. Eu tenho 3 filhos, tá? O meu filho caçula é que veio com todas essas comorbidades. E ele veio para me fazer uma mãe melhor para os outros dois também. Porque hoje eu sou mais paciente, eu sou mais tolerante, eu consigo esperar, compreender primeiro para brigar depois. Porque antes eu era muito intolerante, sabe? Então, assim, todas as dificuldades elas vêm com esse propósito, né? Com esse propósito de elevação. Então, quando a gente olha as nossas dificuldades por essa perspectiva, por uma perspectiva de evolução, a dificuldade passa a ser a tua melhor amiga, porque ela te leva um pouco mais próximo do reino celestial. Muito obrigada, Letícia, por compartilhar a tua experiência. E isso exemplificou muito o que Jesus Cristo gostaria que nós aprendêssemos, de que, como você mesmo falou, as nossas dificuldades, elas se tornam nossos aliados porque eles nos ajudam a ser melhores, né? E não é fácil, na prática, a Letícia bem exemplificou, mas aí ele fala que o sofrimento, ele santifica as pessoas, então ele faz com que, assim como a Letícia, nós aprendamos lições que de outra maneira não conseguiríamos. Claro que, sendo humanos, a nossa vontade é viver no conforto mental, emocional, todo tipo de conforto. Mas o sofrimento, ele traz paciência, que a gente tem que desenvolver, resignação. Então, tudo aquilo que talvez não seja o mais importante, eu aprendo a resignar. E o autodomínio sobre nossos impulsos, nossos pensamentos. Eu também separei para vocês um discurso recente da última conferência, que é o discurso do Elder Cook. Lá no finalzinho, ele parafraseia o presidente Faust, que ele fala que ele lembra que os pioneiros, assim, essas duas escrituras elas sofreram muito, né? Muito. Mas nós aprendemos com o esforço das escrituras, tanto o que nós vamos ler hoje sobre Ana, quanto, no caso, ele estava falando dos pioneiros, que todo mundo precisa passar pelo fogo do ourives. O ourives é aquela profissão que limpa, purifica, que trata os metais, que remove as impurezas. Então, todos nós precisamos passar por esse fogo que nos limpa, né? Para que tudo que for insignificante e sem importância em nossa vida seja derretido, assim como a escória, e a nossa fé brilhe intacta e forte. Parece haver angústias, tristezas e profundo sofrimento de sobra para todos, inclusive para quem procura agir de maneira correta e ser fiel. Isso, entretanto, é parte da purificação necessária para nos familiarizarmos com Deus. No fim, meus amigos, tudo isso está nos aproximando de Deus, se nós permanecermos fiéis. E quando nós falamos de proximidade com Deus, nós devemos comentar aqui na aula de hoje sobre Ana. Eu vou resumir um pouquinho para vocês. Ana, ela era casada com Eucana, o marido dela, né? E naquela época a poligamia era um mandamento. E Eucana, ele tinha mais de uma esposa, né? E filhos. E ele era um homem temente a Deus. Ele oferecia sacrifícios, ele tinha excelentes tradições familiares com todos os filhos e esposas.
de homenagem, de adoração a Deus e a Jesus Cristo. E ele, naquela época, né, existia a oferta dos sacrifícios, né, de você ofertar o bom da terra, o bom dos animais no templo, e o sacerdote que recebia, né, isso. É, assim, e o que eu queria ressaltar com vocês aqui é que Ana era esposa de Eucana e que eles, ambos tinham temência a Deus e cumpriam os seus convênios com Deus. Ana, é, ela recebeu um, ela recebeu um amor a mais, né? Um carinho a mais do esposo comparado a outras, né? As outras mulheres que Eucana teve. E uma dessas outras mulheres, o nome dela era Penina, e ela provocava a Ana, né? Então, assim, nesse trecho que eu vou passar para vocês aqui, nós vamos descobrir por que que Penina provocava tanto Ana. Penina era outra mulher de Eucana, e ela sempre procurava irritar Ana porque Ana não tinha filhos, ela era estéril. E aí, né, um trechinho aí do que eu vou ler para vocês, quando toda a família dirigiu-se a Silo para participar das comemorações anuais, né, essas comemorações anuais, elas eram uma oferta, uma tradição da família de adoração ao Senhor. Penina tinha filhos e filhas que acompanhavam, porém Ana não tinha. E Penina aproveitava essa oportunidade para censurar ela por conta da esterilidade dela, né? E ela exibia, ostentava seus filhos. Ana ficava profundamente aflita, pois entre os judeus era opróbrio, né? Era algo lamentável ser estéril. Então, imaginem, né? Ana não podia ter filhos em uma sociedade que aquilo era um opróbrio e ela ainda sofria chacotas de alguém de sua própria família, né? Que no caso era a Penina. De que modo a capacidade que Penina tinha de ter filhos causou conflito entre as mulheres, de acordo com essa história que eu falei. De que modo essa capacidade que é boa de ter filhos, ela causou conflito entre essas duas mulheres? Por que que vocês acham? Porque ela usou isso como uma forma de se vangloriar, né, da Ana, que não podia ter filhos. Então, isso aí causou algo, né, ruim, Ana, né, o sentido de uma tristeza. Muito bem. E aí, imaginei algo muito bom, que é ter filhos. A gente tem uma escolha, ou agir com solidariedade ou agir da maneira como o Penina agiu. Mas eu quero trazer a reflexão, né, de que o ser humano, ele pode distorcer algo que é muito bom e causar conflito dentro da própria família. E aí, eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Nós vamos ler primeiro Samuel e vamos relacionar alguns versículos, né? As adversidades de Ana, e eu quero que vocês pensem nas próprias adversidades de vocês. E olhando essas adversidades de Ana, como que vocês se sentiriam tentadas a reagir? Se você, sem ler, inclusive, né, 1 Samuel 1 ainda. Mas como que vocês reagiriam nesse contexto que eu dei para vocês? Como que vocês se sentiriam tentados a reagir se vocês fossem vítimas disso que Penina estava fazendo com Ana? Como que vocês se sentiriam tentadas a reagir? E aí, como que vocês se sentiriam tentados a reagir? Pensem assim, como ser humano. Como é que o ser humano, vendo isso, essa situação, como que o ser humano tende a reagir? Brigando, né? Brigando, ia ser uma grande guerra.
Eu ia odiar a menina com todo o meu coração, a Penina. Nossa, ia odiar a Penina, né? Ia brigar, ia talvez procurar também. Quais são as adversidades da Penina que eu posso fazer uma chacota, né? Que eu posso ir lá e fragilizar mais ela. Agora, meus amigos, pensem nas adversidades de vocês. Se vocês pudessem, né, explorar, né, explicitar, né, compartilhar com as pessoas as adversidades de vocês, porque eu imagino que em algum momento da vida vocês se sentem injustiçadas por conta de alguém que não que usa a diversidade de você como chacota, assim como penina, né? Em algum momento da nossa vida a gente pode ter esse exemplo. Como que vocês reagiram, ou reagiram, ou reagem em situação semelhante ao que Ana passou com Penina? Assim, eu posso te contar duas experiências particulares minhas. Quando eu conheci meu esposo, eu tinha 18 anos. E, assim, a minha sogra, ela não gostava de mim, sabe? Eu não gosto até hoje. A gente tinha muitos problemas, assim, em relação à convivência, sabe? E no começo, cara, isso me enlouquecia, porque ela fazia de tudo para que eu terminasse meu relacionamento com meu esposo, sabe? E quando o meu filho mais velho nasceu, ela chegou a comentar com meu esposo e com os familiares dela, com todos, que ela achava que o meu filho mais velho não era filho do meu esposo, porque meu esposo é moreno e meu filho nasceu lourinho, com olhos azuis. Enfim, e para mim isso foi muito doloroso, porque foi íntima, assim, foi uma acusação íntima, né? Foi uma coisa assim que mexeu com a minha índole, uma coisa que eu jamais faria. E eu fiquei muito triste, muito triste. E aí nós brigamos, nos afastamos, eu me mudei de cidade, que é porque eu não queria ter contato, não queria que nunca mais olhasse, etc, etc. E assim, eu privei não só o meu marido do contato com a mãe, como eu privei o meu filho do contato com a avó, né? Eu privei todo mundo de tudo, porque eu estava magoada, porque eu estava ferida e porque eu não achava justo a forma como eu estava sendo tratada. E, e posteriormente a isso, já mais madura, com um conhecimento melhor do Evangelho, eu pude, né, retornar para Belém e voltar a ter um laço. E apesar dela continuar não gostando de mim, continuar falando mal de mim, um monte de coisa, eu devolvo com ajuda. Ela precisou de ajuda quando ela morava numa casa de madeira muito humilde e a casa dela foi inundada. E eu fiz uma vaquinha, pedi ajuda para os meus amigos e nós conseguimos construir uma casa de alvenaria para ela. E algumas outras ajudas que eu fui dando para ela no decorrer dos anos. E assim, sem esperar que ela gostasse de mim em troca, porque ela continua não gostando e ela deixa claro que quando eu ajudo porque eu quero, que ela não vai gostar de mim, nem mais nem menos por isso. Só que o Senhor me traz retorno, sabe? Todas as vezes que eu faço qualquer coisa por alguém, eu não espero que a pessoa me retorne, eu espero o retorno no Senhor, sabe? Correto. Então, hoje em dia é mais isso. Hoje em dia eu, sinceramente, cumprimento, trato bem, dentro das medidas possíveis, mesmo sabendo que ela não gosta de mim. Mas antes me doía, e era aquela coisa, eu brigava e me sentia ofendida, e chorava, era horrível. Imagino, Letícia. E você falou, né, sobre, sobre ser diferente, né, devolver algo diferente. Nós vamos, inclusive, falar no finalzinho da nossa aula um pouco mais sobre isso. Eu queria também reforçar aqui com vocês que o comportamento de outras pessoas diante das nossas adversidades, como Penina, né, no formato de trazer a humilhação, né, trazer a exposição de algo negativo, um reforço negativo sobre aquela adversidade, ele pode fazer com que as pessoas se sintam culpadas.
Então, esse sentimento de culpa, o presidente Hunter, ele fala que muitas adversidades e dificuldades são condições naturais e não acontecem porque a pessoa é culpada disso, entendeu? Então, um dos sentimentos que podem surgir endossados por comportamento de outras pessoas é que nós somos culpadas por aquilo e nós não somos culpadas por viver essas adversidades. Elas fazem parte da nossa natureza e elas têm um objetivo que a gente já discutiu aqui. Então, vamos ler, já que isso naturalmente qualquer pessoa fica triste com um comportamento desse. Vamos ler lá em 1 Samuel, nos versículos 9 ao 18, como que Ana reagiu então? Eu vou pedir para. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir para Daniele. Pode ler para nós, Daniele, do Sim, 9 ao 18. Ah, tá, só um minutinho. Eu posso abrir aqui? Pode. Ou Se você... tu tá conseguindo ler na tela, tá muito pequeno? Tô. Aí você vai baixando, né? Tá bom. Isso. Então tá. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para minha aflição, a tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, a tua serva dares um filho, um homem, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenha falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Obrigada, Daniele. Então, amigos, o que Ana fez, mesmo amargurada de coração, como diz lá no versículo 10, por conta de todas as situações que a gente já discutiu, o que ela fez, mesmo Ela diante de orou, tristeza? Ela ela orou orou com muita fé. com Ela muita exerceu fé. a fé. Ela exerceu a fé no Senhor. Eu me emocionei muito ao ler esse trecho porque eu tenho um testemunho muito forte, sabe? Um dia eu passei por uma situação muito difícil há 2 anos atrás, e um belo dia eu acordei de madrugada de um sono muito angustiante e abri a Bíblia para ler, e justamente foi esse trecho, sabe? E naquele momento eu olhava muito para a porta, sabe? E eu sentia muito que eu deveria sair daquele lugar. E hoje se eu não tivesse saído de lá, né, eu não seria membro da igreja, eu não estaria na igreja verdadeira, não estaria vivendo tantas coisas boas, né? Exercendo a fé em Jesus Cristo. Muito obrigada, Daniele. E ela orou. E ela não orou em qualquer lugar, né? Ela estava no templo. Então, o Senhor, ele proporcionou consolo a Ana. Eu quero. Ele proporcionou consolo a Ana através da fé dela. E o exercício da fé dela, né, a prática da fé dela estava ali na oração e na frequência dela ao templo, depositando as suas petições ao Senhor. E ela recebeu uma promessa, não foi? Uma promessa do sacerdote de que aquilo que ela estava pedindo
seria atendido. E nesses versículos, dentro da petição dela, ela diz, opa, dentro da petição dela, ela diz que se fosse assim concedido, o filho dela seria uma oferta ao Senhor, né? Então, Ana, ela tinha fé e a intenção de cumprir com os compromissos dela com Deus. E o Senhor, né, ela abriu o coração dela a Deus, né? E o Senhor assim veio e atendeu a sua petição. Então Ana teve um filho, tá? O nome do filho é Samuel. Samuel, ele cresceu ali com ela, né? Ela amamentou ele e ela teve que cumprir aquilo que ela tinha prometido, de que Samuel, ele serviria a Deus, tá? Ele seria um ungido do Senhor. E quando foi. Não, não, esse aqui não. Então, uma das coisas que nós podemos aprender, né, com Ana, é que quando nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos abençoar. E nós precisamos estar dispostos a fazer o quê? Né? Eu quero que vocês completem essa frase. Quando, imaginem, né, tem algo justo que eu estou pedindo ao Senhor, mas eu preciso estar disposta a quê para receber essa bênção? Como que vocês completariam isso? A esperar a vontade do Senhor. Quando pedimos ao Senhor que nos abençoe, precisamos estar dispostos a esperar a vontade dele, porque nem sempre o que nós pedimos nos será dado. Será feito de acordo com a vontade dele e no tempo dele. E nós temos que estar dispostos, né, a um não, a esperar ouvir um não, ou esperar ouvir um agora não, né? Então a gente tem que estar disposto a esperar o tempo e a maneira do Senhor. Excelente, Letícia. Temos que estar dispostos a permanecer pacientes e obedientes, né? Então, Ana, ela fez um compromisso com o Senhor de que se ele a honrasse no seu pedido, o seu filho, ela ensinaria ao seu filho o caminho. Nós devemos e ela nós, assim como ela, devemos estar dispostos a cumprir a vontade do Pai Celestial sempre, né? Seja na espera do tempo para receber a bênção e seja naquilo que nós nos comprometemos com Ele. E certeza, né, meus amigos, assim como Ana, eu tenho certeza de que quando nós nos voltamos ao Senhor, e dentro das nossas adversidades, Ele vai nos oferecer ajuda, esperança, consolo e paz. Então, pensem, né? Não precisam responder, mas em que eu preciso me dedicar em oração, me aproximar do Senhor? Que adversidades têm sido difíceis de suportar, mas que eu estou disposta a continuar, mesmo que, se necessário, passar por mais tempo sofrendo, mas eu estou disposta a servir ao Senhor sempre. Então, pensem. Será que eu estou disposta, mesmo que isso demore a passar, a servir ao Senhor sempre, independente do tempo que a adversidade vai levar? Será que eu estou disposta a cumprir com todas as condições para receber aquela adversidade, aquela, aquela solução para a minha adversidade? E também, né, eu tenho praticado a gratidão, que é uma virtude, né? Gratidão é uma virtude. Eu tenho sido grata mesmo em meio a tantas adversidades. É uma dos exercícios que eu deixo para que vocês possam fazer, tá? Então reflitam como que eu tenho orado para que o Senhor me abençoe, como que eu tenho usado as bênçãos que o Senhor me dá para servi-lo. E passando para uma segunda mulher que nós vamos discutir hoje, né, já caminhando para o termo da nossa aula, assim como Ana,
que teve o atributo, né, de devoção ao Senhor e cumprimento aos compromissos que ela fez com Deus. E antes mesmo de Ana ganhar as bênçãos, ela já tinha uma rotina de serviço ao Senhor, tá? Então ela servia ao templo, ela orava, ela era dedicada. Assim como Ana, existiu uma mulher até menos falada que Ana, que se chama Abigail. Tem um discurso que foi proferido na conferência do ano passado sobre Abigail, né? É uma mulher, por vezes, desconhecida da maioria dos cristãos, mas ela era uma mulher muito sábia e inteligente e temente ao Senhor. Então, eu vou contextualizar um pouco para vocês das qualidades de Abigail, tá? E aí, quando nós vamos ler um versículo, na verdade, lá em 1 Samuel, no capítulo 25, deixa eu só abrir aqui para vocês, acho que eu não deixei aberto. Nós vamos ler lá em 1 Samuel, no capítulo 25, o versículo 3, tá? Eu vou pedir para Letícia, pode ler para nós o versículo, deixa eu só confirmar, versículo 3. E era o nome e era o nome desse homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nos atos, e era da casa de Calebe. Obrigada, Letícia. Então, qual era o problema ali? Qual era a característica de Abigail e qual era a característica do marido dela, Nabal? Ela era sábia e formosa, né? E ele era o contrário, né? Ele era o contrário. Naquela época, ela era sábia e formosa, ele era o contrário, né? E naquela época, meninas, amigos, é, a família que escolhia com quem que ela ia casar, né? Então, no contexto histórico, é explicado que Abigail foi dada como esposa para Nabal, mas Nabal era um homem conflituoso, né? Mas era diferente da natureza de Abigail. E aconteceu um fato. Naquela época, o rei era o rei Davi, tá? E o rei Davi, ele tinha uma rotina, na verdade, de, de visitar, de cobrar algumas ofertas, né? É, de intermediar com alguns comerciantes. E olha o problema que foi causado, né? Eu vou resumir aqui por conta do tempo, mas no versículo 23 a 31, é, ele exemplifica o que aconteceu com Davi e o marido dela, Nabal, né? Então, Davi, ele deu uma ordem para que fosse entregue a ele é, alguns bens de Nabal, né? Por exemplo, algumas ofertas. Era frutas, animais, é, o melhor, né? Vamos dizer assim, algumas ofertas da própria propriedade de Nabal, tá? E aí Nabal, ele desprezou, aquilo era um pagamento, né? Então o rei ele cobrava o pagamento de alguns comerciantes. E o Nabal, ele desprezou Davi. Ele disse que não ia dar, que não ia pagar. Então, imagine assim uma pessoa rebelde, né? Hoje em dia é como se ele se recusasse a cumprir a lei alguma lei de imposto do país. E ele destratou a própria autoridade máxima ali, que era o rei. E Davi ficou furioso, tá? E ficou furioso. E como Nabal ele era homem de posses, de muitas terras e propriedades, e Davi mandou o exército dele invadir. Só que a Abigail, ela soube disso. Ela foi avisada. E lembre que ela tinha uma característica diferente do marido dela, era temente a Deus. Então, ela sabiamente foi inspirada a intermediar pelo marido. Então, quando a Abigail viu que Davi ia se aproximar de suas propriedades, ela pegou tudo aquilo que ela dito como pagamento, né, aquelas ofertas, tudo aquilo que
que era bom das propriedades, ela preparou, foi ao encontro do rei antes mesmo que ele chegasse na propriedade dela e intercedeu pelo marido, né? E ela fez isso, né? Intercedeu pelo marido de uma maneira muito sábia. Eu gostaria de ler a resposta. Foi tão sábio as palavras de Abigail que lá em 1 Samuel, no versículo 33, Davi respondeu assim para ela: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho. Então, o que que ela falou para ele? Que a família dela, né, ela representou a família dela dizendo assim: Olha, rei, se eu soubesse que nós deveríamos pagar ter esse pagamento, né, diante da lei com o Senhor, eu tinha providenciado isso. Por favor, perdoa a insensatez do meu marido, né? A minha família é uma família honesta, uma família que serve e está totalmente disposta a cumprir com a tua ordem. E aí Davi, ele se engrandece desse comportamento dela, né? Diz que bendita é ela, porque ela impediu uma tragédia. Ele ia lá para matar, né? Então, por conta dessa intercessão dela, o marido dela, ele foi preservado, né? E aí, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa história de Abigail e Nabal, o marido dela, né? O que que nós podemos aprender com o Salvador sobre todo tipo de tirania ou abuso que acometem, inclusive, a nossa própria família. Como é que o Salvador ele reage sobre esse tipo de tirania ou abuso cometido nas famílias? Como é que o Senhor tem nos aconselhado, inclusive, a agir sobre esse tipo de abuso? Porque Nabal era um homem, né, mau, ele era um homem rude com ela. Mas como que o Senhor nos aconselha a agir com esse tipo de abuso? Vou até ajudar vocês, né? Lembre-se do exemplo que a Letícia deu com a sogra dela, né? Então, poxa, a sogra dela estava agindo ali de maneira injusta com ela. Mas o que o Salvador tem nos aconselhado a agir, mesmo sobre tirania de outras pessoas, né? Que é até da nossa própria família, às vezes. Orar, orar por essas pessoas. Eu estava lendo um trecho, do livro de Mórmon e ele falava bem assim, que orar incessantemente e jejuar pelos que não conhecem a Deus. Perfeito, Daniele. Nós podemos orar por essas pessoas, né? Nós não precisamos ser iguais a essas pessoas. Abigail poderia ter a justificativa, poxa, se o meu marido age dessa maneira, né, de maneira hostil e desobediente, rebelde, conflituosa, eu posso agir da mesma maneira, né? Meu marido, não tive culpa de ter escolhido ele como marido. Eu queria, por favor, que para nós encerrássemos a nossa aula, Jaqueline, você pode ler esse primeiro parágrafo, né, nesse relato, Abigail? Nesse relato, Abigail pode ser considerada um modelo ou símbolo poderoso de Jesus Cristo. Por meio de seu sacrifício expiatório, o Salvador pode nos livrar do pecado e do peso de um coração hostil e nos dar o sustento de que necessitamos. Assim como Abigail estava disposta a tomar sobre si o pecado de Nabal, o Salvador, de uma maneira incompreensível, tomou sobre si os nossos pecados e os pecados daqueles que nos magoaram ou ofenderam. No Getsemane, na cruz, ele assumiu para si esses pecados. Ele abriu um caminho para nos libertar de um coração vingativo. Esse caminho passa pelo perdão, o que pode ser uma das coisas mais difíceis de fazer e uma das coisas mais divinas de se vivenciar. No caminho do perdão,
O poder expiatório de Jesus Cristo pode fluir em nossa vida e começar a curar as fendas profundas do coração e da alma. Obrigada. Jaqueline, de acordo com esses trechos do discurso da irmã Cherry, como que Abigail se assemelhou ao Salvador? Ela, ela perdoou, né? E assim como o Salvador ele se entregou de uma maneira incompreensível, como ela fala, né, no texto, ela também ela agiu com sabedoria, né? E foi uma pessoa pacificadora, né? Como o profeta vem falando. Então a gente aprende que nós devemos ser essas pessoas fáceis, né, em perdoar, porque às vezes isso chega a ser uma característica muito difícil das pessoas fazerem, né? É, Conseguirem perdoar. Mas isso é algo que nós podemos fazer pelo poder da expiação. Então, nós temos essa capacidade de perdoar através da expiação de Jesus Cristo. excelente, Jaqueline. E assim como Abigail abriu o caminho para que o rei Davi não matasse o esposo que não merecia pela justiça, ele não merecia o alívio, né, da pena. Assim nós, pela justiça, nós não merecíamos o alívio da pena pelos nossos pecados. Mas o Salvador abriu o caminho, assim como Abigail intercedeu pelo marido, Jesus Cristo intercedeu por nós diante do Senhor e ofereceu coisas boas, né? E nos ajudou, ele abriu um caminho e Abigail também abriu um caminho para nos libertar de um coração vingativo, que é a justiça, né? Então, quão grato nós devemos ser ao nosso Senhor Jesus Cristo e aproveitar a dádiva que ele nos dá através do sacrifício expiatório, de recebermos o perdão, né? E eu gostaria de terminar a nossa aula com um trecho interessante, né? Assim, perdoar não significa que nós não vamos nos colocar na condição de ser magoado. Não significa que a gente tem que aturar os abusos, hostilidades e tudo mais. Podemos nos esforçar para perdoar uma pessoa e ainda assim podemos nos sentir inspirados pelo Espírito a ficar longe dela, tá? Assim como Abigail ajudou Davi a não ter pesar no coração e a receber a ajuda de que precisava, o Salvador também vai nos ajudar. E tem um trecho, né, que eu gosto muito desse discurso, que fala que dar o que lhe foi negado é uma parte poderosa da cura divina que é possível por meio de Jesus Cristo. Então, será que tem algo que por conta de outra pessoa me foi negado, né? Então, Abigail, ela não recebeu a mesma bondade que ela ofereceu ao marido, né? Ela não recebeu a mesma ajuda espiritual que ela ofereceu ao marido, né? Ela não recebeu isso. O marido dela tinha um comportamento totalmente contrário. Mas não é porque está nos sendo negado bondade, perdão, ajuda, que nós também vamos oferecer isso ao outro, né? Hostilidade, vamos devolver hostilidade, falta de perdão, nós vamos agressividade. Então, tudo aquilo que é negado para a gente, coisas boas que são negadas para a gente, não necessariamente nós devemos devolver. E essa é a parte poderosa da cura do Salvador Jesus Cristo. Porque aquilo que nos foi negado, ele nos ajuda a entender que podemos ser diferentes por meio da expiação dele. E que, inclusive, aquilo que nos foi negado e que dói e que nos causa sofrimento, ele pode ser curado, tá bom? Eu presto meu testemunho para vocês de que eu sei que Jesus Cristo, ele troca, ele ajuda a trocar a tristeza pela alegria,
a grinalda por cinza, né? A falta de fé pela fé e a mágoa pelo perdão. E é essa aula que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Daniele, você pode fazer a última oração para nós? Claro.